Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta sobre o tema da interdição. A pergunta é de uma jovem de nome Denise. A Denise me pergunta: Doutor, posso pedir a desistência da função de curadora? Inicialmente quero lembrar que curatela é um encargo imposto pela justiça a uma pessoa, normalmente um parente próximo, no sentido de que esta cuide do interditando, seja provendo tudo o que for necessário para a sua sobrevivência, seja administrando os seus bens e renda. Agora, dito isto, Denise, infelizmente, não se pode desistir da curatela, que deve ser exercida até que a justiça, por meio de uma sentença judicial, exonere o curador daquele encargo. Agora, se não se pode desistir, se pode sim pedir a exoneração e a substituição, desde que haja outros parentes próximos, Pessoas que sejam da mesma linha. Por exemplo, vamos imaginar que você seja curadora da sua mãe e que você tenha outros irmãos. Se você já serviu, se você já é curadora por pelo menos 2 anos, você pode pedir sim a exoneração do encargo e que que a curatela seja passado para um outro irmão seu, para uma irmã, para um irmão, tem que ser um parente próximo que seja da mesma linha. Você não pode impor esse encargo, por exemplo, para um primo, para um tio, para um parente distante. Sempre tem que ser aquele parente próximo que esteja na sua mesma linha. Então isso é muito comum, normalmente, entre irmãos, Um irmão ou uma irmã serve durante algum tempo, no mínimo 2 anos. Passado esse prazo, ou há um acordo entre os irmãos a fim de que um outro assuma esse encargo, ou, se não houver um acordo, que é muito comum, ser curador, além de envolver uma enorme responsabilidade, normalmente é um encargo muito, muito difícil, que traz assim um peso muito grande para a pessoa que o exerce é ainda um encargo não remunerado, normalmente é um encargo que não envolve uma remuneração, embora isso seja possível, Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o tema da remuneração do curador. Vou deixar até aqui o link para quem quiser parar esse vídeo e fazer uma visita a esse vídeo. Mas normalmente, como envolve pessoas, na grande maioria pessoas carentes, não é possível essa remuneração. Então é um encargo gratuito que envolve, como eu disse, muita responsabilidade e traz muito trabalho. Se, como eu disse, há outros parentes da mesma linha, você pode, depois de servir 2 anos, pedir a sua exoneração e a transferência do encargo para um outro irmão seu, uma outra irmã, enfim. Essa é uma possibilidade. A grande dificuldade surge quando a pessoa é única, Então, assim, é o único filho, só tem a mãe para cuidar, só tem o pai, O curador é o pai ou a mãe de um filho com problemas, de um filho que tenha problemas mentais. Então, a pessoa está sozinha e é obrigado, não pode desistir, não pode largar aquele encargo. Como eu disse, a desistência não é uma possibilidade e a pessoa tem que servir isso para sempre. A lei não a lei não há uma normatização da lei sobre esse tema, sobre qual alternativas uma pessoa que já não tem mais condições de cuidar. Eu tive um caso de uma mãe, de uma senhora, que ela tinha um filho com problemas mentais. A vida passou e ela acabou ficando sozinha, O marido dela era falecido, o filho era o único filho, não havia nenhum outro parente próximo e aquela senhora estava muito doente e ela não tinha mais condições de cuidar daquele filho dela. E ela nos procurou desesperada, contando situações bem difíceis que estavam acontecendo. Então,
embora não haja nenhuma disciplina, eu tentei, naquele caso em particular, entrar com uma ação contra o Estado. Eu entrei com uma ação contra o Estado, uma ação de obrigação de fazer contra o Estado de São Paulo, a fim de que o Estado assumisse os cuidados daquele filho. Mostrei com um laudo médico que ela não tinha mais condições físicas de cuidar daquele filho dela, que já era um homem e dava muito trabalho em razão dos problemas mentais que ele tinha. E a ação, eu folgo em dizer que a ação foi acolhida, né? Que a ação foi acolhida e eu consegui uma vaga numa instituição pública e aquele rapaz foi então internado naquela instituição e passou a ficar sob os cuidados do Estado. Esta, viu, Denise, pode ser uma alternativa. Eu não conheço, você foi bem lacônica aqui na sua pergunta, não conheço todas as circunstâncias, mas essa é uma possibilidade quando o curador é o único da sua linha, quando só tem ele eventualmente para cuidar da mãe, de um filho, de um irmão, só há aquele curador. Uma das possibilidades é tentar, então, internar, né, colocar essa pessoa que tem esse problema, essa deficiência, esse interditado, colocar ele sob os cuidados do Estado. Pelo menos foi essa a minha experiência. Bem, é isso que eu tinha a dizer sobre o tema. Se ficou alguma dúvida, algum aspecto que eu não abordei que você aí gostaria de saber, deixe nos comentários que eu vou oportunamente responder. Quero aproveitar a oportunidade para pedir, viu, Denise, o seu apoio, o apoio de todos que estão me assistindo ao meu canal. Você pode fazer isso se inscrevendo aqui no canal, deixando esse like, deixando o seu like neste vídeo se você gostou. Claro, se não gostou, deixe o dislike. O importante é se manifestar e compartilhando esse vídeo com amigos e familiares que tenham interesse neste assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.